Olá! Há uns 15 dias, o Valor Econômico publicou um artigo afirmando que 90% das pessoas que tentam viver de day trade têm prejuízo. Com que base o Valor pode afirmar isso e o quanto de verdade há nessa afirmação? Pois é exatamente essas perguntas que nós vamos tentar responder ao discutir o assunto nesse vídeo aqui. Então assista esse vídeo até o final para poder conhecer a minha opinião a respeito dessa questão polêmica. Vamos lá! Mas antes da gente tratar desse assunto, eu quero lembrar você para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Bom, a questão que motiva esse vídeo é o artigo publicado pelo Valor Econômico em 7 de março de 2019, com a headline, abre aspas, mais de 90% das pessoas que tentam viver de day trade têm prejuízo, fecha aspas. O link para o artigo pode ser encontrado aqui na descrição desse vídeo. E o artigo diz que uma dupla de pesquisadores da FGV, chamados Fernando Chag e Bruno Giovanetti, os pesquisadores analisaram dados de 2012 a 2017. E nesse período eles selecionaram um universo de 19.696 pessoas que começaram a operar com day trade. Dessas, apenas 1.558, ou seja, 7,9%, persistiram por mais de 300 pregões, ou seja, buscaram de fato ter uma fonte de renda constante com a atividade. O prejuízo acumulado por esse grupo foi de 68,4 milhões de reais, ou R$ 35,90 por dia para o investidor mediano. Alguns, no entanto, chegaram a perder mais de R$ 1.000 por dia. Entre aqueles que persistiram, 91% tiveram prejuízo e apenas 13 pessoas, ou seja, 0,8%, 1%, tiveram lucro médio diário acima de R$ 300. O estudo levou em conta as negociações em contratos futuros de mini índice Bovespa. A pesquisa também levou em consideração um conceito muito difundido por muitas consultorias de que nas operações com day trade há uma curva de aprendizagem de aproximadamente um ano e que, passado esse período, as chances de sucesso poderiam aumentar. Sendo assim, os pesquisadores excluíram os primeiros 250 pregões dos investidores. Mas os resultados também não mudaram muito. Ainda assim, 88% tiveram prejuízo e, novamente, cerca de 1% apenas teve lucro diário acima dos R$ 300. Pois é, e o que eu acho desse resultado dessa pesquisa? Bom, de uma maneira geral, eu concordo com os resultados dessa pesquisa. Eu não sabia a estatística exata, mas eu desconfiava de algo muito próximo disso aí que a pesquisa revela. Realmente não é fácil ganhar dinheiro com day trade. Eu costumo dizer nos meus cursos que quanto menor a periodicidade da operação, mais difícil fica ganhar dinheiro. Ou seja, de uma maneira geral, operar em position, que é com gráficos semanais, é mais fácil do que operar em swing, que usa gráficos diários. E operar em swing é muito mais fácil do que operar em day trade, ainda que você esteja usando candles de 1 hora, né? Candles, cada um deles representando 1 hora. Com candles de 1 minuto, então, ou seja, em tempo real, a coisa se torna bem mais difícil. Não apenas pelo estresse demandado, né, pelo processo de trading nessa frequência, mas também pela maior dificuldade de se extrair resultados positivos. Isso faz sentido do ponto de vista matemático. Numa operação intraday, o seu trade médio ele vai durar algumas horas, né, o tempo dele. Se o candle médio do dia variar cerca de 1,5%, sendo conservador aqui, né, você vai ter muita sorte se conseguir abocanhar 1/3 desse 1,5%, 1/3 dessa movimentação. Isso nos trades que derem certo. Aí você deduz disso a corretagem e os emolumentos. E você vai ver que o ganho percentual que sobra não vai ser muito grande, não. Mas o maior problema não é só esse. O slippage, ou seja, aquela escorregada de preço que ocorre a cada trade de compra ou de venda, né, ele se torna muito mais impactante quanto menor for a periodicidade de operação que você vai estar utilizando. Isso pode se tornar absolutamente impeditivo para o seu trade. Em trades de mais longo prazo, como swing ou position, nos quais as operações duram dias, semanas ou até meses, o trade tem condição de se desenvolver no tempo, a ponto de lucrar várias dezenas de %, deixando o efeito do slippage marginal. Além disso, o menor número de trades por unidade de tempo, como é característica de operações em swing ou em position, também reduzem muito o impacto do slippage e dos custos e despesas operacionais, como corretagem e emolumentos, por exemplo. Então, respondendo claramente à primeira questão, né? O artigo tem razão em estar dizendo isso?
Sim, o artigo tem toda a razão, a meu ver, em afirmar o que ele afirma. Mas vamos à questão que se impõe após essa constatação. Afinal, é possível ganhar dinheiro com day trade? E a minha resposta é direta. No Brasil, dados os custos de emolumentos impostos pela B3, é praticamente impossível extrair lucro com day trade usando ações. Já com contratos futuros de mini índice, é possível, mas não é algo simples. Desenvolver sistemas de operação que sejam consistentemente lucrativos para operação em day trade é uma tarefa complexa, ainda que possível para contratos futuros de mini índice aqui no Brasil. Isso é possível porque para os contratos futuros de mini índice você tem uma alavancagem, que altera um pouco o cenário da brincadeira, e os custos impostos pela B3 de emolumentos para operação com contratos futuros são muito menores do que aqueles impostos para ações. Desenvolver sistemas de operação que sejam consistentemente lucrativos para a operação no day trade é uma tarefa complexa, ainda que possível. Vai demandar o uso de ferramentas de otimização e adaptação constante de parâmetros de estratégia, como por exemplo o Optimizer da ferramenta Grafero C. É uma ferramenta que se utiliza de processos de inteligência artificial para otimizar o sistema a cada momento. E essa otimização, essa readaptação do sistema vai ter que ser rotineira. Mas é possível. É possível e pode dar bastante dinheiro se você souber como proceder e se você tiver o perfil para se divertir na montanha-russa da curva de equity que acontece. Mas há que se considerar que o mercado de educação financeira dedicado à formação de day traders aqui no Brasil é uma calamidade, focado em metodologias mágicas, místicas, dogmáticas, em atalhos para a riqueza. Né? Ele joga a moçada iniciante em um mar de Fibonaccis, tape readings, Elliott waves e afins. Ou seja, boa parte da culpa por essa estatística aí mostrada no artigo pode estar nas mãos desses educadores financeiros irresponsáveis que ensinam essas loucuras ao público. Day traders que usam uma metodologia centrada no controle estatístico da exposição ao risco, eles vão provavelmente obter uma performance muito superior àquela que o artigo aponta. Mas realmente eles serão a minoria e talvez já estejam representados aí nos 1% mencionados no artigo. Pode ser, né? Vai saber. Mas é importante a gente sempre fazer uma ressalva de que day trade é algo mais difícil e mais complicado do que operar em swing, por exemplo. E nesse contexto, o aspecto mais importante da sua operação, ao qual você deve estar permanentemente atento, será sempre o controle da sua exposição ao risco. É isso aí. Se você gostou do vídeo, não deixe também de deixar o seu like e compartilhar. Se você ainda não fez, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Lembre-se de que uma metodologia cientificamente embasada é a única forma racional de se manter lucrativo no mercado, de forma consistente. É exatamente isso que a nossa metodologia da operação estatística oferece. Parabéns a você que se interessa pelo assunto e busca informação embasada antes de se aventurar no mercado, aí, né, na guerra diária dos pregões. Não deixe de assistir ao meu curso introdutório gratuito em www.operaçãoconsultoria.com.br ou www.rogeriopassos.com. Ambos os endereços caem no mesmo lugar. E não deixe também de baixar o meu e-book gratuito sobre o mesmo assunto, também encontrado no mesmo lugar, www.rogeriopassos.com. É isso aí. Eu vou ficando por aqui, deixo para vocês um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.